Meus caminhos não são os vossos caminhos, and my thoughts are not your thoughts. e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. For as high as the heavens are above the earth, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, so are my ways above your ways, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, and my thoughts above your thoughts. e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Now this is true in every area of life. Isso é verdadeiro em toda e qualquer área da nossa vida. That God's ways are not our ways, Que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. and His thoughts are not our E os thoughts. pensamentos dele não são os nossos pensamentos. God understands things differently than we do. Deus compreende as coisas de forma diferenciada que nós compreendemos. God understands things in a much higher and superior way than we do. Deus compreende as coisas de uma forma muito superior e mais elaborada que nós. Nowhere is this more true than in the area of understanding why people feel and behave badly. E isso não se mostra mais forte do que na área em que nós olhamos para as pessoas para entender por que elas se sentem e se comportam de forma errada. Men have invented all kinds of ways of explaining why people do bad things. Os homens têm desenvolvido explicações as mais variadas do porquê as pessoas fazem as coisas erradas. And why people feel E badly. por que elas se sentem mal. But the ideas of men are quite contrary to what God says. Mas as ideias do homem são muito contrárias ao que Deus diz. Men, for example, would tell us that people behave badly because they have been victimized. As pessoas dizem, por exemplo, que os homens se comportam de forma errada porque foram vítima de alguma coisa. In a comic strip, I don't know if you have it here in Brazil, but it was very popular in the United States. A comic strip called Calvin and Hobbes. Trying to think the word comic. Uma revistinha em quadrinhos muito comum nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil, chamada Calvin e Hobbes. In this comic strip, you have Calvin coming to Hobbes, Então nessa revistinha ou nesses quadrinhos o Calvin chega para o Hobbes and he says to Hobbes, "Nothing I do is my fault. e ele diz para o seu companheiro: nada do que eu faço é culpa minha. He says, my family is dysfunctional, Ele diz: olha, minha família é disfuncional and my parents won't empower me. e meus pais não querem me soltar. Consequently, I'm not self-actualized. Consequentemente, eu não estou preparado para a vida. My behavior is addictive functioning in a disease process of toxic codependency." Meu comportamento é viciante em termos da sua funcionalidade e é um processo de doença que é de codependência tóxica. I need holistic healing and wellness before I'll accept responsibility for my actions. Eu preciso de uma cura holística e de bem-estar holístico antes que eu possa aceitar as minhas responsabilidades das minhas ações. Well, Hobbes responds to Calvin in this way. Aí o Hobbes responde ao Calvin da seguinte forma. He says, one of us needs to stick his head in a bucket of water. Ele diz: um de nós precisa enfiar a cabeça num balde com gelo. To which Calvin responds, I love the culture of victimhood. E aí o Calvin responde: eu adoro a cultura de ser vítima. And don't we all? E nós todos não a adoramos? We love to blame our problems on someone else. Nós gostamos demais de culpar os nossos problemas em outra pessoa ou coisa. We love to blame our problems on our environment. Nós gostamos demais de colocar a culpa dos nossos problemas no meio ambiente. If only we had different parents. Se nós simplesmente tivéssemos pais diferentes. If only we had a different environment. Se tivéssemos um meio ambiente que fosse diferente. Then we wouldn't behave in the bad way that we behave. Aí nós não nos comportaríamos mal como nós nos comportamos. Dr. John MacArthur, in a book called The Vanishing Conscience, o Dr. John MacArthur, num livro chamado A Consciência que se Esvai, he has said victimism has gained so much influence that as far as society is concerned, there's practically no such thing as sin anymore.
Ele diz que a cultura do ser vítima tem ganho uma influência tal que, com relação à sociedade em que nós vivemos, praticamente já não existe mais o conceito de pecado. Anyone can escape responsibility for his or her wrongdoing simply by claiming the status of a victim. Todo mundo pode simplesmente fugir da sua situação, reivindicando para si a condição de vítima. It has radically changed the way society looks at human behavior. Isso transformou completamente, radicalmente, a forma que a sociedade olha para o comportamento humano. He gives some illustrations of how that has occurred in the American culture. Ele fornece algumas ilustrações de como isso ocorreu na cultura norte-americana. He says a man who was shot and paralyzed while committing a burglary in New York recovered damages from the store owner who shot him. Um homem que recebeu um tiro e ficou paralítico enquanto ele estava roubando uma loja em Nova York, ele recebeu do dono da loja as perdas e danos pelo tiro que levou. His attorney told the jury the man was first of all a victim of society. O seu advogado disse que, em primeiro lugar, ele era uma vítima da sociedade. Driven to crime by economic disadvantages. Que ele estava impelido ao crime por causa de uma situação econômica inferior. And now, on top of being victimized by society, e agora, além dele ser vítima da sociedade, he has been victimized by the insensitivity of the man who shot him. Ele também se tornou vítima da insensibilidade do homem que atirou nele. It was said that the store owner was callous in his disregard for the thief's plight as a victim. Ele diz que o dono da loja que atirou naquele ladrão, ele não tinha qualquer sensibilidade para com aquele ladrão que foi lá roubar. And now this poor criminal will be confined to a wheelchair for the rest of his life. E agora aquele pobre criminoso está fadado a passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas. The lawyer said he deserves some redress. O advogado disse que ele mereceria uma reconsideração. And the jury agreed. E o júri concordou. And so the store owner paid a large settlement to this man who had tried to rob him. Então o dono da loja teve que pagar uma quantidade grande de dinheiro para aquele homem em quem ele tinha tirado. Interestingly, sometime later, this same man, still in his wheelchair, interessantemente, esse homem, algum tempo depois, na sua cadeira de rodas, was arrested while committing another armed robbery. Foi preso enquanto realizava um outro assalto à mão armada. We like to think that we are victims. Nós gostamos da ideia de pensar que somos vítimas. In two separate cases, and here I'll pick on England, in two separate cases in England, em dois casos separados na Inglaterra, a barmaid who stabbed another woman to death in a barroom brawl. Uma pessoa que trabalhava num bar acabou matando uma moça com facadas. And a woman who angrily drove her car into her lover. Uma mulher que, o outro caso, uma mulher que atropelou o seu amante. Were both acquitted of murder after they claimed acute premenstrual syndrome, or PMS. Could you repeat that? They were both acquitted of murder. Nos dois casos, ambos foram considerados inocentes da morte. They were about to have their menstrual cycle, and so they weren't responsible for what they did. Porque em ambos os casos a alegação foi que a síndrome pré-menstrual foi que motivou aqueles crimes. The physical problem had so addled their thinking that they were caused to act in the way they acted and murder these people. O problema físico havia de tal forma transformado o comportamento das duas pessoas que elas não podiam ser culpadas pelo que fizeram. They were not responsible for what they did. Não eram responsáveis pelo que haviam feito. And both of them received therapy rather than punishment. E ambas receberam terapia em lugar de punição. Yes, men like to blame bad behavior on victimization.
O ser humano gosta de colocar a culpa das coisas erradas que faz no ser vítima. Or there are many who want to blame our bad behavior on our genetic makeup. Há alguns que querem colocar a culpa das coisas erradas na nossa constituição genética. It's a matter of having bad genes. É uma questão de você ter genes de má qualidade. I have something wrong with me physiologically. Há alguma coisa fisiologicamente errada comigo, as pessoas dizem. I have a disease of gambling. Eu tenho a doença de jogatina. I have a sexual disease. Eu tenho uma doença sexual. My genes drive me to do the things that I do. Os meus genes é que me impelem a fazer aquilo que eu faço. In our Biblical Counselor magazine, which is published by our Biblical Counseling Organization in the United States, a nossa revista de aconselhamento bíblico, que é publicada pela nossa entidade de aconselhamento bíblico, a physician by the name of Dr. Daniel Wickert, médico chamado Dr. Daniel Wickert, wrote an article entitled "Why Can't I Blame It on My Genes?" Escreveu um artigo com o título "Por que eu não posso culpar os meus genes?" I won't take the time to explain all of his reasonings. Eu não vou aqui tomar o tempo para explicar todo o seu arrazoado. I'll simply mention some of the highlights. Eu só quero destacar alguns pontos altos. This scientist who works with people in the area of physiology, esse cientista que trabalha com as pessoas na área da fisiologia, says that the answer to the question, can I blame it on my genes? Ele diz que a resposta à pergunta, será que eu posso culpar os meus genes? Says the answer is no, no, no. Ele diz que a resposta é não, não e não. And he gives 3 reasons why we can't blame our bad behavior on our genes. E ele fornece 3 razões pelas quais nós não podemos culpar os nossos genes pelo nosso mau comportamento. He says, first of all, that not all genetics are genetics. Not all? All genetics are genetics. Ele diz, nem toda genética é genética. See, there are some problems that can be demonstrated in a laboratory in terms of physical difficulties. Ou seja, há problemas que podem ser explicados dentro de um laboratório em termos de uma dificuldade física. For example, if a child has a Down syndrome problem, se a criança tem síndrome de Down, por exemplo, they can go into a laboratory and prove that there's something lacking in that child through laboratory studies. Então, através de estudos feitos num laboratório, é possível provar que existe alguma coisa errada com aquela criança. But he says, in terms of many of our behavioral problems, there is no scientific proof that there is something lacking or something deficient in the person. Mas ele diz que em alguns problemas de ordem comportamental não há como provar que esteja faltando alguma coisa ou que algo seja deficiente quanto ao físico. The idea that we do bad things because we are genetically deficient, então a ideia que diz que nós fazemos as coisas ruins por causa de uma deficiência genética is a hypothesis. É uma hipótese. It has not been proven in scientific studies. Não foi provado em estudos científicos. Secondly, he says that we can't blame our bad behavior on our dreams, on our genes. E em segundo lugar, não podemos atribuir a culpa do nosso mau comportamento aos nossos genes, because familial repetition proves familial repetition. Porque a repetição familiar prova a repetição familiar. Now understand what he's saying. Entenda o que ele quer dizer com isso. There are many who say that the reason we have bad behavior is because certain genes were passed on to us from our parents. As pessoas dizem, e a tese dele está em cima disso, é que muitos dizem que nós nos comportamos de forma errada porque esse comportamento vem passando de pai para filho há muito tempo. For example, if you have a problem with depression, por exemplo, um problema de depressão, it's very likely that you have a problem with depression because your mother or father had a problem with depression. É bem provável que você tenha um problema de depressão porque seu pai ou sua mãe teve problema nessa área de depressão. And the fact that you have a problem with depression means that you had bad genes that were passed on to you from your parents.
Se você tem um problema de depressão, nesse caso, ele é culpável em termos de genes ruins que foram passados do seu pai ou da sua mãe para você. That is not true. Ele diz, isso não é verdade. All that family repetition proves is family repetition. Ele diz, tudo que a repetição familiar prova é que existe repetição familiar. And it may be interpreted or understood in terms of modeling or example. E isso pode ser compreendido muito mais na área do ser modelo, do ser exemplo. You were raised in a home where your parents responded to problems in a particular way. Você foi criado num lar em que seus pais reagiam aos problemas de uma certa forma. And you learned to respond to problems from the example of your parents. E você aprendeu a reagir aos mesmos problemas a partir do exemplo dos seus pais. You learned to interpret situations as your parents interpreted situations. Você aprendeu a interpretar as situações da mesma forma que seus pais interpretaram essas situações. The Bible is referring to this when it says that fathers can provoke their children to wrath. A Bíblia está se referindo a isso quando ela diz que os pais podem provocar a ira aos filhos. And that has nothing to do with genetic makeup. E isso não tem nada a ver com a nossa constituição genética. That has everything to do with example and modeling and teaching. Isso tem tudo a ver com o ser exemplo, com o ser modelo, com o ensinar. And so Dr. Wickard says, number one, not all genetics is genetics. Então, o Dr. Wickard diz, nem toda genética é genética. And family repetition simply means family repetition. E repetição em família significa meramente repetição em família. And thirdly, he says that blaming bad behavior on genetics robs a person of hope. E ele diz que ao culparmos a genética pelo mau comportamento de uma pessoa, nós estamos tirando dessa pessoa toda a esperança. It communicates the idea that this is what I am and what I must always be and I cannot change. Isso está comunicando a ideia, isso é o que eu sou e que eu sempre tenho que ser e não tenho como mudar. You cannot prove that from the Bible. Não há como provar isso pela Bíblia. To people who had once been homosexuals. Pessoas que certa feita foram homossexuais. To people who had once been drunkards. Pessoas que já foram bêbados no passado. To people who had once been thieves. Pessoas que foram ladrões no passado. To people who had been involved in all kinds of bad behavior. Pessoas que estiveram envolvidas em todo tipo de comportamento ruim. The Apostle Paul says, such were some of you. Paulo diz, tais fostes alguns de vós. But you've been changed. Mas vocês foram transformados. That's the message of the gospel. Essa é a mensagem do Evangelho. That God can change people. Que Deus pode transformar pessoas. That whatever bad behavior I have that is unbiblical. Que não importa qual comportamento ruim que eu tenha que não seja bíblico. Whatever bad ways of thinking that are unbiblical. Não importa os padrões ruins de pensamento que eu tenho que não são bíblicos. Can be changed by the power of the Spirit of God. Estes podem ser transformados pelo poder do Espírito de Deus. I can put off the old man. Eu posso me despir do velho homem. I can put on the new man. Eu posso me revestir do novo homem. I can become a new creature in Christ Jesus. Eu posso me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. With old things passing away. Com as coisas velhas ficando para trás. And all things becoming new. E as coisas todas se tornando novas. Now, some people want to blame our bad behavior on some psychological need in our lives that has not been fulfilled. Alguns querem colocar a culpa desse comportamento ruim em alguma necessidade psicológica que temos que não foi suprida. Some have said that every one of us is like an empty love cup. Eles dizem que todos nós somos como que um copo de amor que não está cheio, está vazio. And if we're going to be fruitful people, e se quisermos ser pessoas frutíferas, we must have our love cup filled. Nós temos que ter o nosso copo de amor preenchido. Our parents must appreciate us. Os nossos pais precisam nos elogiar. Our parents must approve of us. Os nossos pais precisam aprovar o nosso comportamento. Society must give us
appreciation. A sociedade precisa nos apreciar em como somos. We must have our physical needs met. Nós precisamos ter as nossas necessidades físicas preenchidas. We must feel that we belong. Precisamos sentir que pertencemos. We must be psychologically fulfilled. Precisamos ser psicologicamente plenos, repletos. And if we are physically and psychologically fulfilled, E se formos então realizados nos termos físicos e psicológicos, then we can become self-actualized. aí nós poderemos ser aquelas pessoas que sabem o que querem e podem produzir. We can become fulfilled and fulfilling people. Nós podemos nos tornar realizados e pessoas realizadoras. Now, that idea, of course, didn't come from the Bible. É claro que essa ideia não vem da Bíblia. It came from Abraham Maslow. Essa ideia veio de Abraham Maslow. It came from Carl Rogers, Vem de Carl Rogers. who were ungodly people. Homens ímpios, não tementes a Deus. And Christians have picked that up E- and baptized it. E os crentes pegaram essas ideias e as batizaram. And then sought to find a text in Scripture to prove that idea. E aí saíram a carta de um texto na palavra de Deus para dar apoio para isso. They didn't come to the Bible and say, what does the Bible say about why we behave badly? Eles não chegaram à Bíblia e disseram por que a Bíblia, como ela explica que nós nos comportamos de forma errada. They read the books of Abraham Maslow or Carl Rogers. Leram os livros de Maslow e de Rogers. And they said, hey, that sounds good. E aí elas disseram, puxa, isso soa bonito, It makes sense. faz sentido. And so then they look for a text in the Bible to prove what they have already concluded is the problem. Aí eles procuraram um texto na Bíblia para dar apoio àquilo que eles já haviam concluído ser o problema e a solução. And they turn to Matthew 22 or Luke chapter 10, Eles abriram então em Mateus 22 ou Lucas 10, where Jesus said you must love your neighbor as yourself. quando Jesus diz você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. And they say, see, Jesus says you must love yourself. Então eles estão dizendo, tá vendo? Jesus diz que você tem que amar a si mesmo. And their reasoning is that how can you love your neighbor and how can you love God if you do not love yourself? E a conclusão deles é, como é que você pode amar a Deus, como é que você pode amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? So our basic sin is not that we don't love God and not that we don't love our neighbor. Então o nosso pecado básico não é que nós não amamos a Deus e nós não amamos o nosso próximo. But the basic problem is we do not love ourselves. O problema na sua base, eles dizem, é que nós não amamos a nós mesmos. And before we can love God, Então eles dizem, antes de podermos amar a Deus, and before we can love our neighbor, e antes de podermos amar o próximo, we must love ourselves. nós precisamos amar a nós mesmos. So the basic problem is that we hate ourselves. Então o problema básico, eles dizem, é que nós nos odiamos. And we hate ourselves because others have taught us not to trust ourselves. E nós odiamos a nós mesmos porque outros nos ensinaram a não confiar em nós mesmos. Now, there are a number of biblical problems with such a position. Há uma série de problemas bíblicos com uma posição de tal monta. In Luke chapter 10 and Matthew 22, after Jesus says that we're to love God with all our heart and love our neighbor as ourselves, Em Lucas 22 e Mateus 10, Mateus 22 e Lucas 10, depois que Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, he says on these two commands hang all the law and the prophets. Jesus diz, nestes dois mandamentos, He didn't dependem say os profetas e a lei. He didn't say on these three commands hang all the law and the prophets. Ele não disse, destes três mandamentos dependem a lei e os profetas. There are only two commands. Só Love existem God dois mandamentos ali, amar a Deus and love your neighbor as yourself. e amar o próximo como a ti mesmo. See, what he's saying is you already do love yourself. O que Jesus está dizendo de fato é, você já ama a si mesmo. Notice he didn't say love your neighbor and yourself. Repare que Jesus não diz, ame ao seu próximo e a si mesmo. He said love your neighbor as yourself. Ele diz, ame a seu próximo como a si mesmo. You do already love yourself. Você já se ama.
Now love your neighbor. Agora ame o seu próximo. In the same way, Da mesma maneira, in the same manner, da mesma forma, to the same degree that you love yourself. no mesmo grau que você ama a si mesmo. See, those who want to take those passages and make them out to say we must love ourselves are practicing poor Bible exegesis. O que as pessoas que dizem que esses versículos estão dizendo que temos que amar a nós mesmos, eles estão praticando uma má exegese. They're ripping the verse out of context Eles estão arrancando o versículo do seu contexto and not making it say anything that Jesus meant it to say. e fazendo com que o versículo diga qualquer coisa menos o que Jesus disse. They are distorting the scriptures. Estão distorcendo as escrituras. And 2 Peter chapter 3 says that's serious. E 2 Pedro 3 diz que isso é muito sério. Because Peter says we distort the scriptures to our own destruction. Pedro diz que nós distorcemos as escrituras para o nosso próprio proveito. Another problem with this matter of saying that the basic reason we behave badly is because we do not love ourselves. Outro problema com essa postura que diz que nós não amamos o próximo porque nós não amamos a nós mesmos Is that it contradicts what Paul says in Ephesians chapter 5. é que ela contradiz o que Paulo diz em Efésios 5. In that text, Paul says, no man ever yet hated himself. Paulo diz que nenhum homem ainda neste mundo conseguiu odiar a si mesmo. And in 2 Timothy chapter 3, when Paul is describing perilous, grievous times, E em 2 Timóteo 3, quando Paulo está descrevendo os tempos difíceis em que vivemos, he says the problem is men love themselves too much. Paulo diz que o problema está no fato de que o homem ama muito a si mesmo. Well, these are a few of the ways that men try to explain why people behave badly. Essas são algumas das formas pelas quais os seres humanos procuram descrever o mau comportamento humano. But the Bible teaches otherwise. Mas a Bíblia ensina outra coisa. God's ways are not our ways. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. His thoughts are not our Os thoughts. pensamentos dele não são os nossos pensamentos. What does God say? O que Deus diz? Well, God makes it clear that the reason we have our problems is not what men say. Deus deixa muito claro que o motivo pelo qual nós temos os nossos problemas não é a explicação que os homens dão. He does this through some negative examples in Scripture. Ele faz isso através de alguns exemplos negativos nas Escrituras. One of them is found in 1 Corinthians chapter 10. Um deles encontra-se em 1 Coríntios 10. You remember the story there? Vocês se lembram da história do texto? This is a story about the Israelites in the Old Testament when they were in the wilderness. Os exemplos de Israel quando eles se encontravam no deserto. It says there that God became angry with them. Diz ali o texto que Deus ficou irado com eles. It says there that God destroyed many of E them. que Deus destruiu a muitos deles. Now remember what had been the past of these Israelites. Agora lembre-se do passado desses israelitas. They had been deprived. Eles eram depravados, They had been mistreated. ou melhor, eles tinham sido privados, tinham sido maltratados. They had been abused by the Egyptians. Os egípcios tinham tirado proveito deles. Their love cup had not been kept full. O copo de amor deles certamente não estava cheio. The Egyptians demeaned them. Os egípcios os menosprezaram. They laid heavy burdens on them. Eles colocaram pesados fardos sobre eles. They had unreasonable expectations for them. Eles tinham expectativas não realistas com relação aos israelitas. And then God delivers them. E aí Deus os liberta dessa situação. He takes them through the Red Sea. E Deus os faz passar pelo Mar Vermelho. They come into the wilderness. Eles chegam ao deserto. They spend 40 years in the E wilderness. passam 40 anos no deserto. Now the wilderness was a desert. O deserto, como a própria palavra diz, era deserto. It was hot during the day. Quente durante o dia, It was cold at night. frio à noite. Food was not freely available. Não havia comida em abundância disponível. And then when God gave the manna, it was the same thing for breakfast, lunch and dinner. E quando Deus deu o maná para eles, era a mesma refeição no café da manhã, almoço e janta. Nothing but manna, manna, manna. Nada além de maná, maná e maná. All day long, that's what they had to eat. O dia todo é o que eles tinham para comer. Every day, that's what they had to eat. Todo dia é o que eles tinham para comer.
And of course they weren't happy. E é claro, eles estavam infelizes. So they complained unto God. Então eles começaram a reclamar com Deus. And God sent them quail. E Deus mandou cordonizes para eles. So much quail that it was 3 feet deep all around them. Então, de repente, a cordonizes por 1 metro de altura em toda a volta deles. To get through the quail, they had to push the quail aside. Para conseguir se livrar das cordonizes, eles tinham que pôr as mãos assim e tirar as cordonizes da frente. It says there were quail for a day's journey. Diz o texto que havia cordonizes em dias e mais dias de jornada. Now I don't know if you've had a lot of experience with quails. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com cordonizes. I was raised on a farm. Eu cresci numa fazenda. And I'd be walking along through the field. E eu, ao caminhar pelos campos, And all of a sudden, a little bird would fly out from in front of me. de repente, um pequeno pássaro voava da minha frente assim. And for the size of that bird, it made a lot of noise. E pelo tamanho daquele pássaro, ele fazia um bocado de barulho. It would frighten me. Me assustava. You know what it was? Sabe que pássaro era? It was a little quail. Cordoniz. Now imagine all of this noise being created by all of these quails flying around. Então imagine o barulho que aquelas cordonizes faziam em volta dos israelitas. It wasn't a very pretty situation. Não era uma situação de nada agradável. And yet, in that context where they've had a bad past, E ainda assim, naquele contexto em que eles vinham de um passado ruim, and where they're experiencing an unpleasant present, e que eles estavam experimentando um presente nada agradável, God says that he became angry with them. Deus diz que ele se irou com eles. He did not excuse their bad behavior on their mistreatment. Deus não desculpou o mau comportamento deles por causa do passado que eles tiveram, que foram maltratados. He did not say, well, it's evident that this is a bad situation in which you find yourself out here in the wilderness. Deus não disse, está claro que essa é uma situação ruim em que vocês se encontram aqui no deserto, Trudging through the sand, tendo que caminhar pela areia quente, living in a tent, vivendo numa tenda, eating the same food all day comendo a mesma comida, entra dia e sai dia, and every day. todos os dias. I understand why you acted immorally. Eu entendo por que vocês agiram imoralmente. I understand in the light of all this why you grumbled. Eu entendo à luz disso por que vocês estão reclamando. I understand why you tempted me and put me to the test. Eu entendo por que vocês me tentaram, me colocaram à prova. My friends, that's not the way God treated their bad behavior. Meus queridos, não é a forma que Deus tratou o comportamento ruim deles. Regardless of their bad past, A despeito do passado ruim que tiveram, regardless of their bad present, a despeito do presente ruim que estavam tendo, God says you are not a victim. Deus está dizendo para eles, vocês não são vítimas. You are not helpless. Vocês não são pessoas que não têm como sair da situação. Your bad behavior cannot be excused on the basis of an empty love cup. O seu mau comportamento não pode ser desculpado com base num copo de amor que está vazio. He says, no, there's another explanation as to why you behave badly. Ele diz, existe uma outra explicação pela qual vocês se comportam mal. And so this negative example shows us that the excuses that men give for bad behavior are not biblical. Então esse exemplo bíblico mostra para nós que as desculpas que o ser humano apresenta para o seu mau comportamento não são válidas. I can never say I behaved badly because my wife didn't do this or my wife did that or thus or so. Eu nunca posso dizer, eu me comportei de forma errada porque a minha esposa não fez isso ou fez aquilo. God simply will not allow me to do that. Deus simplesmente não vai engolir a minha desculpa. We also know that we can't blame our bad behavior on our environment or on our genes or on a lack of self-love. E nós sabemos também que não podemos colocar a culpa do nosso mau comportamento em genes ruins ou falta de amor ou o que quer que seja. Because of many positive examples in the Bible. Porque a Bíblia também nos dá muitos exemplos positivos. Take for example the illustration of Jesus. Pense, por exemplo, na ilustração do próprio Jesus. Was there anybody who was more mistreated than Jesus? Será que houve alguém que foi mais maltratado que Jesus? He didn't deserve any of the bad treatment he got. Ele não mereceu nenhum maltrato que ele recebeu.
He came unto his own, and his own did not receive him. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. They called him a winebibber and a drunkard. Eles o chamaram de bêbado, de alguém que não sabia das coisas. They looked for reasons to find fault with him. Eles procuraram motivos para descobrir culpa nele. And yet, Peter tells us E ainda assim Pedro nos afirma that while being reviled, constantly reviled, he did not revile in return. que ele, embora sendo ultrajado, não revidava com ultraje. And while suffering, he uttered no threats. E quando ameaçado ou maltratado, não fazia ameaças. Jesus did not respond with bad behavior to mistreatment. Jesus não reagiu ao maltrato com um mau comportamento. To disapproval. Não reagiu assim por causa da desaprovação. To rejection. Ou a rejeição que recebeu. Because you see, he's demonstrating the fact that we cannot blame our bad behavior on our environment. Porque ele está demonstrando que nós não podemos colocar a culpa do nosso mau comportamento no nosso meio ambiente. Now, when I bring up that illustration, I have many people who say, yes, but I'm not Jesus. Quando eu cito essa ilustração, muitas pessoas dizem para mim, tudo bem, mas eu não sou Jesus. But you see, the thing is, if you're a Christian, Christ in you is the hope of glory. Mas a verdade é que se você é um cristão, Cristo em você é a esperança da glória. The issue is not what you can do. A questão não é o que você consegue fazer. The issue is what Christ can do. A questão é o que Cristo pode fazer em você. And by the power of the Holy Spirit, e pelo poder do Espírito Santo, you can respond as Jesus responded. Você pode reagir da mesma forma que Jesus reagiu. And even if that is not a very convincing argument, e mesmo que esse não seja um argumento convincente, I remind you of the example of the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4. Eu quero relembrar você do exemplo positivo de Paulo em 2 Coríntios 4. In that chapter, Paul says, we are afflicted in every way. Nesse capítulo, Paulo diz que nós somos afligidos de toda forma. You talk about affliction? Se está falando de aflição, there's no way in which we haven't been afflicted. Não há forma em que não fomos afligidos ainda. And yet he says, in spite of the fact that we've been afflicted in every way, ele dizia, a despeito de termos sido atribulados de toda forma, we are not crushed. Nós não nos sentimos amassados. We do not allow our afflictions to drive us to bad behavior. Nós não permitimos que esse atribular nos leve a um mau comportamento. To cause us to give up. Nos levando a desistir. To cause us to lose heart. Nos levando a nos desanimarmos. We don't use our afflictions as an excuse for sin. Nós não usamos as nossas tribulações como desculpa para o nosso pecado. On top of that, Paul says, we are not only afflicted, we are struck down. Paulo diz, nós não somos apenas atribulados, nós somos desamparados. People are constantly knocking us down. As pessoas estão constantemente nos derrubando. They knocked Paul down literally. Eles literalmente derrubaram Paulo. There were occasions when he was stoned. Houve ocasiões em que ele foi apedrejado. And became unconscious. E se tornou inconsciente. But, he says, though we were struck down, we are not despairing. Ele diz, embora desamparados ou abatidos, não destruídos. We're not destroyed. Nós não somos destruídos. Paul was not only struck down literally and physically, horribly physically abused. Paulo não foi apenas abatido fisicamente, ele foi tremendamente abatido fisicamente. He tells us a little bit about this in 2 Corinthians 11. Ele nos conta um pouco a respeito disso em 2 Coríntios 11. He tells us there that he was constantly being robbed. Ele diz que constantemente ele era roubado. He says that he was beaten many times without number. Muitas vezes sem número ele foi castigado. Constantly being thrown into prison. Foi constantemente atirado no cárcere. Often in danger of death. Correu risco de vida várias vezes.
5 times I received from the Jews 39 lashes. Ele disse: 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Now the instrument that was used on Paul to provide those lashes, O instrumento que foi usado para castigar Paulo was an instrument that had many leather thongs. era um instrumento que tinha várias fileiras de couro, And on the end of those leather thongs were metal pieces. e ao final desses pedaços de couro havia pedaços de metal. So that when the lash was used, the metal pieces would rip the flesh from the Então, person. quando aquele chicote era usado em Paulo, aqueles pedaços de metal literalmente arrancavam a carne de Paulo. Well, Paul says he received that kind of treatment 5 times. Paulo diz: eu recebi esse tipo de tratamento 5 vezes na minha vida, And with 39 lashes. com 39 açoites. That was the extent to which a man might be lashed. Era a extensão pela qual uma pessoa podia ser chicoteada. Roman law said that you couldn't lash a man more than 39 times. A lei romana estipulava que não se podia chicotear uma pessoa mais do que 39 vezes. You talk about physical affliction. Falando sobre aflição física, Paul knew it. Paulo sabia bem o que era isso. But not only was he afflicted and struck down in a physical way, Mas ele não foi apenas aflito, afligido ou derrubado fisicamente falando. socially he was afflicted and struck down. Socialmente ele também foi afligido e destruído. All kinds of horrible things were said about the Apostle Paul. Toda sorte de coisas ruins foram ditas a respeito de Paulo. He was accused of being a liar. Foi acusado de ser um mentiroso. He was accused of being fickle and changeable. Ele foi acusado de ser alguém influenciável, alguém que poderia mudar muito facilmente. It was said you can't trust the Apostle Paul. Disseram: não há como confiar no apóstolo Paulo. He doesn't keep his word. Ele não tem palavra. It was said that he was proud. Disseram que ele era orgulhoso, That he just wanted to be the center of attention. que ele queria ser o centro das atenções. It was said that he was contemptible in his appearance. Disseram que a aparência dele era desprezível. Look at that guy, he's got bad eyesight. Olha só para aquele camarada, olha o defeito que ele tem na vista. He's ugly. Ele é feio. And it was said in tradition that he had a big nose. E a tradição reza que ele tinha um nariz comprido. It was said that he was greedy. Greedy. Disseram que ele era avarento, He was in it for the money. que ele estava naquilo pelo dinheiro que ele podia obter. He's just concerned about what he can get out of you. Ele simplesmente está interessado no que ele pode tirar de vocês. I mean, all kinds of horrible things were being said about Paul. Todo tipo de acusação sórdida estava sendo lançada na direção de His Paulo. reputation was being ruined. A reputação de Paulo estava sendo estraçalhada. And some of this was coming not simply from unbelievers. E parte disso não vinha simplesmente de incrédulos. Some of it was coming from Christians. Parte disso vinha de cristãos. And yet the text here in 2 Corinthians chapter 4 says that in spite of all of this he was not destroyed. E o texto aqui em 2 Coríntios 4 diz que a despeito de tudo isso, ele não foi destruído. He did not use it as an excuse for bad behavior. Ele não lançou mão disso como desculpa para um mau comportamento. More than that, he says we were perplexed. Além disso, ele disse: nós ficamos perplexos. Now, what he means is there were times when he didn't understand why what was happening to him was happening to O him. que ele está dizendo com essa palavra é que havia momentos em que ele simplesmente não entendia o que estava rolando. Lord, why are you doing what you're doing? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso que o Senhor está fazendo? I can't possibly see how this could work out for your glory. Eu não consigo entender como é que isso vai redundar na tua glória. I don't understand how this could be for my good or the good of the church. Eu não sei como é que isso que está acontecendo poderia ser para o meu bem ou para o bem da igreja. I can't figure it out, Lord. Senhor, eu não consigo entender. So there were times when Paul just didn't understand what God was up to. Então havia momentos em que Paulo simplesmente não entendeu o que Deus estava fazendo. And yet he says, in spite of all that,
I was not in despair. Mas ele diz, apesar disso, eu não me deixei desanimar. I was not hopeless. Eu não estava numa situação de sem esperança. I did not use my perplexity as an excuse for being bitter. Eu não usei a minha perplexidade como desculpa para me tornar amargurado, Resentful, cheio de ressentimento, lashing out at others. Disparando em raiva rumo aos outros. I was not in despair. Eu não estava desesperado. The Greek word translated despair A palavra grega traduzida aqui por desanimado literally means to be without hope. literalmente significa estar sem esperança. Paul says, when I was perplexed, Ele disse, quando eu me senti perplexo, I was not without hope. eu ainda assim não estava sem esperança. I didn't know what the way through was. Eu não sabia no que aquilo ia dar. I didn't know how to respond exactly in certain situations, Eu não sabia exatamente como reagir em certas situações, but I knew God did, mas eu sabia que Deus sabia como eu tinha que reagir. and so I didn't lose hope. Então eu não perdi minhas esperanças. I knew there was light at the end of the tunnel. Eu sabia que havia luz no fundo do túnel. More than that, the Apostle Paul says that we were forsaken. Mais do que isso, Paulo diz que nós fomos desamparados. He said, not only was I experiencing these other things, Ele disse, eu não estava apenas experimentando essas outras coisas que já descrevi, even many of my closest Christian friends, até mesmo alguns dos meus mais íntimos cooperadores cristãos, they abandoned me, eles me abandonaram, and I stood all alone. e eu fiquei sozinho. He says in 2 Timothy chapter 4 that only Luke was with him. Ele diz em 2 Timóteo 4 que apenas Lucas havia permanecido com ele. When he was in prison, Quando ele estava na cadeia, Christians wouldn't visit him. os cristãos não o visitavam. And so he was all alone there in that prison. Então ele estava sozinho ali naquele cárcere. They didn't want to be identified with this jailbird. Eles não queriam se identificar com aquele preso. They didn't want to let others know they were in agreement with Paul. Eles não queriam que outros soubessem que eles concordavam com o Paulo que estava preso, Because they might be caused to suffer as well. porque eles talvez viessem a sofrer com essa identificação. Paul says, I was forsaken. Paulo diz, eu fui abandonado. And yet he says, E ainda assim ele diz, in spite of the fact that I was forsaken, embora tendo sido desamparado, I was not alone. eu não estava só. I didn't give up. I didn't Eu não desisti. become involved in bad behavior. Eu não me envolvi com um comportamento errado por causa disso. And so the Apostle Paul, who was a sinner as you and I are, E o apóstolo Paulo, que era pecador como você e eu somos, the man who said, oh, wretched man that I o am, homem que disse desesperado, que homem desesperado que eu sou, desventurado. the man who said, I'm the least of the apostles in 1 Corinthians 15:8. O homem que em 1 Coríntios 15:8 diz, eu sou o menor dos apóstolos. And 5 years later in Ephesians he said not only that I am the least of the apostles, E 5 anos mais tarde em Efésios ele não diz apenas que ele é o menor dos apóstolos. he says I'm the least of all the saints. Ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Talk about spiritual progress. Falar acerca de progresso espiritual. He's gone from being the least of all the apostles Ele começa com o menor dos apóstolos. to now his estimation of himself is that I'm not only the least of all the apostles, I'm the least of all the saints. A sua avaliação progride de tal forma que ele vai de menor dos apóstolos ao menor dos santos. And 5 years later in 2 Timothy, E em 5 anos mais tarde, em 2 Timóteo, in 1 Timothy rather, em 1 Timóteo, melhor dizendo, he says, not only am I the least of all the saints, ele diz, não eu sou apenas o menor dentre os santos. he says, I'm the chief of sinners. Eu sou o principal dentre os pecadores. So this man was a sinner just as you are and I are. Esse pecador, esse homem era um pecador tanto quanto você e eu somos. He could have become bitter and resentful just as you and I Ele often do. poderia se tornar amargurado, cheio de mágoa, como você e eu podemos nos tornar.
He could have excused bad behavior on the basis of the way he had been treated. Ele poderia desculpar o seu mau comportamento com base num passado difícil que ele teve. But he didn't. Mas ele não o fez. And by the power of the Holy Spirit, he responded in a godly way. E pelo poder do Espírito Santo ele